Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Aline do Nascimento, maquiadora profissional, e se você está em busca de um guia de maquiagem para iniciantes, você está no lugar certo. Então acompanhe esse vídeo até o final. Bom meninas, antes de nós iniciarmos a maquiagem, eu preciso esclarecer alguns detalhes. Para fazer uma maquiagem, mesmo que simples, nós precisamos de pincéis. Então não é com um simples pincel que a gente consegue fazer toda essa maquiagem. É claro que com o jeito que eu vou explicar, eu vou tentar usar o menos possível de pincel para facilitar para vocês. Existe um outro detalhe sobre os produtos. Você não precisa se limitar aos produtos que eu vou utilizar. Utilize os produtos que você tem aí, se adapta ao que você tem. Não precisa comprar o que eu tenho, exatamente. Mesmo porque não é só o produto que vai determinar o resultado da maquiagem. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Você consegue fazer a sua maquiagem com o que você tem. Bem, eu vou tentar ser bem breve para facilitar o entendimento. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Bom, para começar, antes de tudo, para fazer uma maquiagem, a gente precisa fazer a preparação de pele. Bom, e a preparação de pele, ela vai determinar a durabilidade da maquiagem e também a proteção. Ao longo do vídeo você vai entender. Então, pra gente dar início, a gente primeiro lava o rosto, né? A gente precisa fazer todo o processo de skincare. Então, a gente precisa lavar o rosto com sabonete líquido, deixar o rosto bem limpinho. Isso a gente precisa fazer 2 vezes ao dia. E aí, depois que a gente lava o rosto, a gente precisa tonificar. O tônico, ele vai ajudar a regular o pH e também preparar a nossa pele para receber a hidratação. Então, em seguida, depois do tônico, a gente vem hidratando a pele. É muito importante nós hidratarmos a pele. Nunca esqueça disso, a pele precisa ser hidratada 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite. E depois da hidratação, a gente entra com a proteção. A proteção também é obrigatória. Se você quer evitar as manchas, doenças de pele, use o protetor solar todos os dias. E aí, depois da proteção, a gente entra com a aplicação de primer. O primer, ele não é obrigatório, mas o primer faz uma diferencinha na pele. Ele tem a função de minimizar os poros e também ajuda na fixação da maquiagem. Então ele vai deixar sua pele mais lisinha, uma pele mais aveludada. E aí quando você aplicar a maquiagem, você vai ver a diferença que vai ficar, principalmente nas fotos. Então a gente aplica o primer na zona T. Quem tem os poros mais dilatados, sempre na zona T. Então a gente aplica na zona T, vem espalhando com os dedinhos mesmo. Não esfrega muito, vem aplicando com muito cuidado. E em seguida a gente já entra com a aplicação da base. Então quando a gente vai aplicar a base, a gente precisa tomar muito cuidado com a tonalidade. Quem assistiu meu vídeo passado consegue entender bem o que eu quero dizer sobre isso. Então a gente precisa tomar cuidado com a tonalidade, com o subtom e também com o acabamento. Como eu sou morena clara, né, puxado mais pro clarinho, eu acabo misturando 2 tonalidades de base, uma tonalidade média e uma tonalidade bem clara. E aí você precisa ver se você precisa misturar mais do médio, mais do escuro, mais do claro, você vai fazendo a sua tonalidade. É difícil encontrar uma base ideal, assim, uma base ideal que seja o seu tom. Geralmente a gente precisa misturar, mas existem aquelas pessoas, né, que conseguem achar a base ideal. Então depois da tonalidade a gente precisa saber o subtom, se é subtom quente, subtom frio. Eu tenho subtom neutro, que é intermediário, né, entre o subtom quente e o subtom frio. Então eu acabo ou misturando uma base rosada com amarelada, ou eu puxo mais pro amarelado, que eu tenho, né, um fundo mais amarelado também. Quem é minha aluna, já faz as minhas aulas, consegue entender mais ou menos o que eu quero dizer. Lá eu explico tudo direitinho. Então depois do subtom a gente vem com acabamento. Como eu tenho uma pele mista, eu gosto de utilizar a base puxado pro mate, que deixa a pele mais sequinha. Então quando eu vou aplicar a base, eu dou preferência a um pincel língua de gato ou um dual fiber pequenininho. Venho aplicando sempre com cuidado, sem arrastar. No vídeo passado eu expliquei direitinho sobre isso. Então a gente vem aplicando sempre dando batidinhas, a gente não arrasta a base. Eu gosto de aplicar na metade do rosto, porque essa base ela seca rápido. Então se eu aplico no rosto inteiro, a metade que eu passei primeiro, ela pode secar mais rápido. E aí na hora que eu for dar acabamento com a esponjinha não vai ficar muito legal, vai ficar marcado. Então depois que a gente aplica a base, eu venho com uma esponjinha úmida, levemente umedecida e venho dando batidinhas para sentar essa base no lugar. E aí meninas, depois que a gente aplica a base, vem o segredo. O nosso rosto, ele fica todo chapado. Ele perde aquela sombra natural do rosto mesmo, né? Por exemplo, eu tenho essa sombra aqui, natural.
do zigomático, mas quando eu passo a base, acabo ficando chapada, some essa sombra. Então depois que a gente passa a base, a gente precisa entrar com o contorno e a iluminação. Para começar, a gente vai fazer a iluminação. Então a gente vai iluminar todos os pontos mais claros do rosto. E aí existe o corretivo mais claro para a gente poder fazer a iluminação e também o corretivo colorido para a gente poder fazer a correção de manchas. Então existe essa diferença entre os corretivos, o corretivo colorido e o corretivo clarinho para a gente poder fazer a iluminação. Mas então, quando eu for fazer a correção, eu preciso identificar qual tipo de mancha que eu tenho. Como eu tenho uma olheirinha mais arroxeada aqui abaixo dos olhos, a olheira, eu venho com corretivo amareladinho aqui abaixo dos olhos e em seguida eu venho iluminando o meu rosto, os pontos que eu quero destacar. Então, com o corretivo mais clarinho, a gente vem para iluminar e aí eu ilumino os pontos estratégicos onde eu quero trazer pra frente, onde eu quero trazer volume, onde eu quero ressaltar. E aí depois que eu aplico, eu venho com uma esponjinha, sempre dando batidinha para poder dar o acabamento nessa iluminação. Depois que a gente faz a correção e a iluminação, nós entramos com o contorno. Ele vai aprofundar, vai trazer a sombra natural do nosso rosto. Para isso que serve o contorno. Como eu falei nos vídeos passados, é muito importante nós sabermos identificarmos o formato do nosso rosto para a gente poder trazer o contorno ideal para ele, contorno que funciona para o nosso formato de rosto. E aí, para a gente poder fazer esse contorno, a gente pode utilizar tanto produtos cremosos, né, com pincéis adequados para produto cremoso, e também produtos em pó com seus pincéis para aplicação de produtos em pó. Então, para você que é iniciante, o mais fácil que eu indico é produto em pó, que ele é mais fácil de esfumar. Então, a gente utiliza sempre um pincelzinho de cerdas naturais, com a base dele chanfrada, que ele vai encaixar direitinho no nosso rosto. E aí, a gente vem aplicando no finalzinho da orelha. A gente não aplica muito produto, vem sempre de pouquinho em pouquinho. Não esqueça disso, menos é mais, principalmente você que é iniciante. Não aplica muito produto no rosto. Não vem com muita quantidade, vem sempre de pouquinho em pouquinho que você vai ver a diferença que vai fazer. Vai ser muito mais difícil de você errar. E aí depois que a gente começa a aplicar o contorno, a gente vem esfumando mesmo. Segurando sempre na pontinha do pincel, vem esfumando pra cima. E aí, para esse contorno não chegar até a nossa boca, a gente deixa 2 dedinhos de distância. É importante fazer isso. Então, depois que a gente aplica o contorno, a gente já entra com o bronzer. Mas, Aline, qual é a diferença do contorno e do bronzer? Meninas, o bronzer, o conceito dele é bronzer, dá um aspecto de pele mais bronzeada. E o contorno, ele traz um aspecto de pele com contorno mesmo, as sombras naturais do rosto. Então, a diferença dos dois é: contorno tem tonalidades quentes e frias e sempre uma tonalidade de marrom 2 tons acima do tom da sua pele, então ele é mais escurinho. E o bronzer, ele é mais alaranjado. E existem bronzers, não sei se, presta atenção se você tem aí na sua casa, bronzer com partículas de brilho. Agora me fala, quem tem a sombra natural do rosto com partículas de brilho? Se você tiver, você me conta aqui, porque eu não conheço ninguém. Então o bronzer, ele vai trazer uma pele com aspecto de pele bronzeada de verão. E aí você pode aplicar o bronzer com o mesmo pincel do contorno, não tem problema, você não precisa ter aquele mundo de pincéis, você pode ter um pincel pro bronzer e pro contorno. E aí você vem aplicando acima do contorno, então a gente aplica o contorno aqui no zigomático e o bronzer a gente aplica um pouquinho acima. Se você quiser uma pele com aspecto de tumbler, você pode aplicar no narizinho também, aqui em cima do nariz, que você vai ficar com aquela pele de voltei da praia. E aí depois do bronzer, a gente entra com a aplicação do blush. O blush tem a ideia de trazer uma pele mais saudável, aquela pele de bebê. E aí você pode utilizar tanto blush em pó como blush cremoso. Caso você não tenha nenhum dos dois, você pode utilizar um simples batom, como eu vou fazer aqui. Então eu vou usar um batom vermelho, esse batom é mate. E uma coisa que você precisa tomar muito cuidado: como nós utilizamos produtos em pó, né, o contorno e o bronzer, a gente não pode trazer muito o pó para a maçã do rosto, que é onde a gente vai aplicar o produto cremoso. Então nunca esqueça disso, se você está utilizando produtos em pó, em seguida você vem com o produto cremoso e aplica em cima do pó, do produto em pó, vai fazer buraco ali e aí estragou sua maquiagem. Então se você utilizou o bronzer e o contorno, que é em pó, e vai utilizar o
batom que é cremoso, deixe esse espacinho da maçã só pro batom, como eu fiz aqui. Eu não trouxe o bronzer e o contorno muito pra maçã, eu deixei um espacinho. E aí a gente vem aplicando, dando batidinhas, né, esfumando esse batom. E se ele ficar muito vermelho, ficar muito forte, você pode utilizar a esponjinha para dar uma disfarçadinha ali. A esponjinha que você utilizou para fazer a base, o corretivo mesmo. E aí você pode utilizar a esponjinha para tirar essa intensidade de cor. E aí depois que a gente aplica o batom, a gente vem com o tão amado iluminador, que é a paixão de todas as meninas. Eu vou utilizar esses dois iluminadores, né, da paleta do Jamie Charles, mas você vai utilizar o que você tem aí. Eu vou misturar um tom rosa com um tom mais dourado e também vou usar um pincel de esfumar. Você não precisa ter um pincel só de iluminador. Não precisa. Um pincel de esfumar eu acho que fica até mais bonito do que aqueles pincéis grandes, sabe? E aí a gente aplica esse iluminador nos pontos mais altos do rosto. Gente, iluminador, eu sou apaixonada. Eu preciso mostrar pra vocês o efeito que o iluminador causa, principalmente na foto. Quando bate a luz, ou a luz do sol, né, a luz do dia, ou a luz do ring light da penteadeira, esse iluminador, ele se destaca. Então os pontos mais altos vão chamar a atenção. Eu vou mostrar pra você. Eu tenho umas fotos aqui no feed, eu vou mostrar pra você a diferença. A gente entra no Instagram, então eu vou entrar no Instagram e vou mostrar pra vocês algumas fotos aqui que eu falo, meu Deus, esse iluminador tá mara. E assim, não é aquela explosão de iluminador, né? É um iluminador que chama atenção, mas ele não fica feio. Então olha só essa foto aqui, que maravilhosa. A gente vê um glow, a gente vê um iluminado, mas ele não tá estourado. Vou mostrar outra que vai ficar mais claro pra você. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Oh meu Deus. Aqui, essa aqui, ó. Olha que maravilhosa. Vou dar um zoom aqui pra você ver. Olha isso, onde bate a luz, esse iluminador, ele se destaca. Então, meninas, iluminador é mara. Eu sou apaixonada. Então, depois que a gente aplica o iluminador nos pontos mais altos, estratégicos, eu gosto de aplicar também na pontinha do nariz, bem pouquinho, um ponto bem pequenininho. E tem que tomar cuidado, meninas, pra não deixar nada muito marcado, sabe? Aquele risco, tem que esfumar direitinho, fazer, sabe? Um esfumadinho bem bonito. Vai sempre de pouquinho em pouquinho. O segredo é sempre de pouquinho em pouquinho. E aí, depois que a gente ilumina esses pontos mais altos do rosto, a gente vem fazendo as sobrancelhas. Você pode utilizar um lápis, pode utilizar uma sombra. Eu vou utilizar essa pastinha da Anastasia, que ela é uma pastinha mais cremosinha, e também um pincelzinho chanfrado. Eu gosto do pincel chanfrado, porque ele tem esse corte na diagonal, então ele facilita muito a aplicação. Mas se você não tiver, faz com que você tenha aí. O importante é a maquiagem ficar pronta, o importante é a maquiagem ficar bonita, não a marca e o produto que a gente está utilizando. E depois que a gente faz as sobrancelhas, a gente precisa fazer a correção. E essa correção eu utilizo sempre um corretivo mais cremosinho para fazer essa marcação da sobrancelha para ficar mais destacada. Eu utilizo sempre um corretivo mais clarinho que o tom da minha pele e um pincelzinho língua de gato. Então eu venho aplicando corretivo na pálpebra, vou subindo e fazendo a marcação da minha sobrancelha. E em seguida, para dar o acabamento, não esqueça disso, a gente precisa utilizar a esponjinha. Vem com a esponjinha dando batidinha para tirar todo o excesso de corretivo. Como esse corretivo ele é bem denso, se a gente não fizer isso, principalmente quando a gente aplicar a sombra, esse corretivo vai craquelar. Então é importante sempre dar o acabamento com a esponjinha. E aí, como essa maquiagem ela é bem simples, não tem aquela sombra trabalhada, toda elaborada, eu vou utilizar o pincel de contorno com bronzer, os dois misturadinhos, e vou aplicar aqui no meu olho mesmo, trazer uma sombrinha, né? Uma coisa mais natural. E aí, depois de fazer essa sombra natural no rosto, eu aplico a máscara de cílios. Você pode aplicar a máscara de cílios, colocar uns cílios postiços, fazer um delineado. Mas como maquiagem simples, eu vou fazer só a máscara de cílios mesmo. E aí a gente aplica a máscara, 1, 2, 3 camadas. Passa uma, espera secar, passa outra e assim vai. E aí depois da máscara de cílios, a gente aplica o batom. Se você quer uma maquiagem mais intensa, utilizar à noite, aposte num batom vermelho, um batom mais escuro. Como é uma maquiagem pro dia, eu vou utilizar mesmo esse batom nude da Maquier. Então eu passo em todo o lábio, não tem muito segredo o batom, né? A gente precisa preencher todo o lábio, deixar ele bem simétrico. E aí o nosso batom ficando pronto, nossa maquiagem também ficou pronta. E olha só a diferença, meninas, das duas, né? A maquiagem só com a base e a maquiagem pronta, finalizada.
Olha só como o contorno e a iluminação traz, né, uma sombra natural para o rosto. Ela deixa o rosto com mais vida, né? Todos esses aspectos. Então o que eu quero mostrar para você é que esses produtos, eles fazem uma diferença mesmo na maquiagem. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, quanta maquiagem ela tá utilizando, mas eles fazem a diferença, não é verdade? Então, meninas, esse foi um vídeo muito especial, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido bem clara, bem explicativa. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder. E você que tem dificuldades em se maquiar e não conhece meu curso online, eu vou deixar o link aqui na descrição. E não deixe de curtir o meu canal, se você é nova por aqui, não deixe de inscrever-se, acionar o sininho para receber novas notificações, assim você vai receber os meus vídeos quando eu trazer vídeos novos. Então esse foi um vídeo muito especial, espero que vocês tenham gostado e espero no próximo vídeo. Beijo!